a medida vem do Executivo. Da vez passada ela foi gestada aqui dentro da Câmara pelo deputado Cláudio Cajado. Mas a unidade de todos, inclusive com os deputados do PT, com a senadora Leila, com o Reginaldo, Veras, isso mostra que esse é um tema que atinge a todos sem coloração partidária. O presidente Arthur nos fez as colocações no sentido da tramitação do PL aqui. Ele tem a intenção de votar a urgência até para que ele possa indicar o relator. Nos diz que vai indicar um relator que tenha conhecimento dessas questões orçamentárias. E para nós isso é muito importante, porque nós temos como demonstrar a uma pessoa que tem esse entendimento quais os impactos disso na vida da população brasiliense e também de todos aqueles que procuram a nossa capital. Existe uma consciência coletiva de que não existe capital da República se não tiver financiamento da União. Isso vem desde o estado da Guanabara, não é de hoje que isso é tratado aqui. E nós tivemos a oportunidade de esclarecer a ele, que é uma retórica que o governo federal vem utilizando, é de que ele quer comparar o Fundo Constitucional do Distrito Federal aos fundos de desenvolvimento regional. Isso são coisas que não podem ser comparadas e eu fiz questão de explicar isso ao presidente Arthur Lira, porque o Fundo Constitucional ele é um fundo de custeio, enquanto esses demais fundos que são importantes para o país, e eu falo isso porque eu fui criado no Nordeste e sei a importância do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, são fundos de desenvolvimento e de investimento. E no nosso caso aqui nós temos um fundo que está estritamente vinculado à questão da segurança da capital da República, investimentos na área de saúde e educação. Então eu não posso mexer nesse dinheiro em nada que não seja dessa maneira. E tive a oportunidade de explicar, também com o apoio de todas as bancadas, que esse investimento, a utilização desse fundo aqui no Distrito Federal tem sido feita com muita responsabilidade ao longo desses últimos anos, e basta quem analisar a execução do fundo vai ver que eu não peguei esse dinheiro e saí distribuindo reajustes para todo mundo. Tudo foi feito com muita negociação, os pleitos das categorias são sempre muito maiores. Veja, no caso da Polícia Civil, eles pedem sempre uma paridade com a Polícia Federal e a gente vem sempre argumentando com as lideranças da polícia que a gente não tem condições porque nós não podemos sacrificar o Fundo Constitucional que tem todas essas missões. Então é um trabalho árduo, nós vamos precisar da união de todas as bancadas. Eu tenho, juntamente com os deputados e os senadores aqui do Distrito Federal, conversado com as lideranças partidárias e com os presidentes de partido. Desde segunda-feira a gente vem tendo anúncios diários de apoios de bancadas fechadas, como foi o caso do PSD. Ontem nós tivemos do União Brasil, através do Rueda, que esteve lá com o deputado Eduardo Pedrosa. Hoje nós já temos aqui reuniões, o meu partido vai fechar a questão, eu vou passar ainda hoje aqui na tarde com o presidente Baleia e com o líder Isnaldo, juntamente com o deputado Rafael, para que a gente possa pegar essa declaração do presidente do MDB. Saindo daqui também, juntamente com o deputado Júlio, Gilvan, os deputados do Republicanos e Fred, nós vamos estar com o Marcos Pereira, que também nos garantiu esse apoio. Eu tive a oportunidade de ligar para todos os presidentes de partido e falei com a Bia, já me trouxe aqui a notícia que o PL também, eu falei com o Valdemar Costa Neto, vão fechar a questão em favor do afastamento dessa medida do Fundo Constitucional e a gente espera até sexta-feira, todos os partidos de centro-esquerda, pelo menos, a gente tem as declarações dos presidentes e dos líderes para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade no encaminhamento com o relator que vai ser indicado pelo presidente Arthur Lira. Então, é uma reunião bastante produtiva e nós estamos muito otimistas. Os líderes da base, principalmente do governo, que participaram dessa reunião agora com o presidente Lira, não sinalizaram a possibilidade de retirar esse item do fundo, ao invés de apresentação de fechamento de questão? Eu acho que a liderança do governo aqui vai ter que ter, diante desses posicionamentos das bancadas que já estão se manifestando, ele vai ter que analisar se é melhor retirar ou se sofrer uma derrota aqui no Congresso mais uma vez, como foi da vez passada. A gente espera que esse diálogo seja aberto. Eu acho que esse é um encargo dos parlamentares
do PT, como é o caso da nossa deputada Érica Cocai. Eu acho que ela tem que abrir esse diálogo para que o governo analise a possibilidade dessa retirada. Eu acho que tem muito mais coisa, e não só eu, mas também o presidente Lira concorda com isso. Existem outras medidas que o Congresso pode tratar que trariam um resultado orçamentário muito maior para o governo federal, que não foram tratadas na PEC que foi encaminhada, como a questão da desvinculação dos recursos da saúde, da educação. Tem muita coisa que pode ser incluída ainda nessa PEC e certamente o Congresso vai ter a oportunidade de se debruçar sobre esses temas. Mas a questão da retirada ainda não está sendo tratada nesse momento. Eu acho que nós todos aqui da política do Distrito Federal, nós temos que nos concentrar agora no apoio dos partidos para que a gente demonstre ao governo federal que a medida é uma medida que já foi analisada há 1 ano e 3 meses atrás e que nós ganhamos, não mudou nada, os deputados e os senadores são os mesmos. Então, nós conseguimos fazer esse convencimento há 1 ano e 3 meses atrás e agora nós vamos trabalhar no convencimento dentro do sistema democrático e dentro do campo que é o adequado, que é aqui no Congresso Nacional. Então, eu estou muito confiante. Tem um projeto de lei apresentado pela bancada do DF para tentar derrubar essa proposta. Nós vamos trabalhar isso aí, mas nós vamos depender muito do relator que vai encaminhar a matéria. Então, nós temos que aguardar a nomeação do relator pelo presidente Arthur Lira. O pedido nosso é que fosse uma pessoa que tivesse conhecimento técnico sobre a matéria, para que a gente possa encaminhar uma discussão mais técnica, por se tratar de um fundo de custeio, do que uma decisão política realmente. E eu acho que a partir daí nós vamos ter um encaminhamento mais claro do que vai ser a votação desse projeto, ou a retirada dele, ou a votação do projeto apresentado pela bancada do Distrito Federal. Todas as possibilidades estão na mesa, o momento da discussão já se iniciou e eu acho que a gente vai agora trabalhar todos unidos para a manutenção. E eu faço questão de dizer, e tenho repetido em todas as minhas falas, quando você trata da capital da República, parece que você está dando uma benesse para o Distrito Federal. Mas nós temos aqui, e ontem eu ouvi uma fala muito positiva do ministro Lewandowski, ele falando em relação à segurança do Distrito Federal e fazendo um comparativo com a cidade dele, com São Paulo, que aqui ele tem uma vida tranquila, que ele pode andar nas ruas. E isso também é o sentimento que a gente colhe de todos aqueles que moram aqui no Distrito Federal e que visitam a nossa cidade. É essa sensação de segurança que nós temos. Amanhã mesmo nós vamos estar nomeando mais 1.200 policiais militares para reforçar a segurança aqui na nossa cidade e a gente tem buscado exatamente isso. Nós conseguimos afastar o crime organizado da capital da República. Graças a Deus, o monitoramento feito pela Polícia Civil, o trabalho da Polícia Militar tem nos ajudado nesse sentido e nós temos que ter a proteção da cidade como um todo. E tem que ter a compreensão de todos os brasileiros que prejudicar o Distrito Federal é prejudicar o país. E o reflexo dessa alteração do fundo vai trazer um engessamento dessas áreas prioritárias, em especial a questão da segurança. Nós vamos transformar o fundo constitucional, por conta do crescimento vegetativo, num fundo de pensão. Nós só vamos ter dinheiro para pagar aposentado e pensionista. E ninguém sabe nem até quando. Nós não vamos poder fazer novas contratações, não vamos poder melhorar a qualidade da nossa polícia, fazer investimentos nas áreas prioritárias. Então nós temos que pensar o que vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos e para a capital da República. Porque vai chegar um ponto que nós vamos ter que tirar recursos da fonte 100, que são aqueles de investimento na cidade, e transformar em recursos para pagamento dessas áreas prioritárias. Uma outra fala que eu ouvi, que é uma outra fala muito falaciosa, é em relação à nossa situação econômica no Distrito Federal, porque nós aprovamos ontem, e eu encaminhei, uma redução de tributos do ITBI. O que acontece? Tem que lembrar um pouco mais atrás. O governador Hollenberg aumentou em 50% o ITBI da cidade, e o que nós fizemos ontem é um pacote de retornar aos níveis anteriores, com a perspectiva de crescimento da nossa economia numa das áreas prioritárias do Distrito Federal. O Distrito Federal, a principal área de investimento no ramo empresarial, de arrecadação de tributos e geração de emprego é exatamente a construção civil e a área de serviços.
Então, o que nós fizemos foi um pacote para retomar a nossa economia e ter mais condições de arrecadação. Foi um estudo muito bem feito, que durou aproximadamente 2 anos. Então, nós temos uma perspectiva de aumentar a arrecadação do Distrito Federal, principalmente no que diz respeito ao ICMS, e aumentar a contratação também de trabalhadores na área da construção civil, o que tem reflexo em todos os outros setores. Então, as medidas não podem ser colocadas com a simplicidade que tem sido colocadas pelos articuladores do governo federal. Tudo que nós estamos fazendo aqui no Distrito Federal é muito bem pensado. Quem acompanha a nossa maneira de administrar a cidade sabe que a gente vem fazendo tudo com muita responsabilidade desde o primeiro dia de governo, mas com um olhar de que Brasília precisa crescer também. Então, eu sou um liberal. Quanto menos imposto, para mim, melhor. Eu acho que a gente tem que trazer eficiência no gasto público, eficiência nos nossos investimentos, mas nós temos que fazer a cidade crescer. Então, isso nós conseguimos, e aí eu faço esse agradecimento à minha equipe econômica, que nós, de 2019 para cá, nós saímos da Capag-D, da capacidade de investimento. Nós somos Capag-A desde 2022. Nós temos hoje uma capacidade de investimento na cidade que foi retomada a partir disso. A responsabilidade na concessão de reajustes aos servidores públicos. Veja só que nós pagamos todos os débitos que existiam do passado. Quando eu recebi o governo, eram 8 bilhões de reais de dívidas que tinham deixado para mim. Paguei todos esses 8 bilhões, paguei pecúnia, criei plano de saúde, paguei a terceira parcela dos servidores do Distrito Federal. Tenho tratado todas as categorias com respeito. Agora, temos os 18% em 3 parcelas, pagamos a terceira parcela agora em 2025, mas tudo com muita responsabilidade, o que tem feito com que o Distrito Federal volte a ter capacidade de investimento que não tinha antigamente. Então, tudo aqui tem sido feito com muita técnica, com muito aprimoramento, para que possamos juntos fazer a nossa cidade desenvolver. Nós não podemos ficar parados no tempo. Nós precisamos, a cidade cresce a cada momento. Essa semana ainda deve ser divulgado o nosso censo. Brasília chega aí próximo aos 3 milhões de habitantes, mais 1 milhão e 200 habitantes que estão aqui no nosso entorno e que vêm quase que diariamente à nossa capital. E nós temos que ter capacidade de investimento para melhorar a vida das pessoas. Eu gosto de citar sempre 2 áreas que são muito importantes para a gente. Segurança, aliás, as 3. Segurança, saúde e educação. Na área da segurança nós melhoramos bastante, conseguimos dar um reajuste para os policiais militares e para os policiais civis. Na área da saúde, nós, quando recebemos o governo, o investimento era de 7 bi na área da saúde. Esse ano nós estamos investindo 13 bilhões de reais na área da saúde. Foram 7 mil profissionais contratados na área da saúde. E na área da educação, nós pegamos um orçamento que girava em torno de 6 e esse ano nós estamos investindo 11 bilhões de reais na área da educação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse fundo, ele vem sendo gerido com muita responsabilidade, buscando trazer benefícios para a nossa população e para aqueles que usam a nossa cidade. E eu tenho convicção de que se continuarmos na linha, nós vamos conseguir superar desafios que são muito grandes. Nós ainda temos muitos desafios na área da saúde na nossa cidade. A educação está melhorando, mas temos condições de ter uma educação melhor. E na área da segurança a gente tem condições de dar melhores condições de trabalho para os nossos policiais militares, civis, corpo de bombeiro, para que a gente tenha uma cidade cada vez mais pacificada. Governador, o senhor conversou com o líder do governo nessa reunião aí? Não, o líder do governo não estava presente. Estava presente... Eu não cheguei ele não ficou na reunião. Se entrou, não ficou na reunião. Existe alguma proposta na mesa de alternativa a essa redução? Nós não estamos trabalhando com alternativa ainda nesse momento. Também, se for... Por isso é que nós pedimos alguém que tenha conhecimento da área orçamentária, porque nós também não podemos radicalizar. E aí nós estamos dispostos a diálogo, desde que seja um diálogo que garanta a manutenção desses serviços que são prestados pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. Mas nada está excluído nesse momento. Vamos aguardar o relator e vamos trabalhar para que a proposta que saia daqui ou que retorne ao governo federal seja melhor para a população do Brasil.